Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecestes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Versículo 16. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, vindo a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Meus amados irmãos, os gregos, eles acreditavam na imortalidade da alma, mas não acreditavam na ressurreição do corpo. Preste atenção, querido, que essa região de Tessalônica era a capital da Macedônia. E naquele momento, naquele contexto, estava adentrando os portais da igreja, estava gerando nos crentes em Cristo uma desesperança. Eles até acreditavam que Jesus tinha ressuscitado dentre os mortos. Entretanto, não acreditavam que os mortos em Cristo pudessem ressuscitar. E dessa forma, quando estava naquele momento, naquele período, e daquele período, quando uma pessoa morria daquela igreja, havia um desalento, havia uma tristeza, havia uma angústia, havia uma desesperança tremenda, porque eles não acreditavam que estes crentes que morriam em Cristo, que esses crentes que morriam em Cristo pudessem ressuscitar. Aliás, essa mesma verdade que tange na sua primeira carta de Paulo aos Coríntios. E o argumento de apóstolo Paulo é: não podemos crer numa parte da verdade, ou seja, que Cristo ressuscitou, e negar outra parte, que os mortos não vão ressuscitar. O argumento de Paulo é esse: se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Mas se nós não nos ressuscitamos em Cristo, também nós não ressuscitaremos. Se Cristo não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação, é vã o pastor Felipe estar aqui pregando a palavra do Senhor, e ainda estaríamos prisioneiros em nossos pecados, seríamos falsas testemunhas de Deus, pior, seríamos os mais infelizes de todos os homens. Se não há ressurreição dos mortos, se não há vida depois dessa, se não há bem-aventurança eterna, então, como diziam aqueles epicureus, aqueles hedonistas, eles tinham então uma razão: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Meus amados irmãos, com respeito ao futuro, há muitas especulações. Há muitas pessoas desesperadas, sem nenhuma esperança. Talvez, meu amado irmão, nesse período, a sociedade contemporânea, com toda a sua glória, com toda a sua fama, com todos os seus troféus, com todas as suas medalhas, com todas as suas conquistas, seja marcada uma sociedade pelo desespero,
seja marcado pela falta de esperança. Portanto, com respeito ao futuro, há muitas especulações. Se você perguntar para um existencialista, diga comigo, existencialista. Se você perguntar para ele o que vai acontecer quando você morrer, e ele vai dizer: vai acabar tudo, não existirá mais nada. Não existirá nada além da sepultura. A morte é o ponto final. Morreu, acabou. Se você perguntar para uma outra pessoa com orientação religiosa, o que vai acontecer quando você morrer, meu amado? Bom, minha alma vai por purgatório. Vai ficar purgando, 100, 200, 300, 1000 anos. Quando os pecados forem purgados, essa pessoa estará apta para desfrutar das bem-aventuranças eternas. Se você perguntar para uma outra pessoa com orientação religiosa, o que vai acontecer com você quando você morrer? Bom, se você é cristão, seu corpo vai para a sepultura e sua alma vai ficar lá dormindo com o seu corpo. Se você perguntar para outra pessoa, o que vai acontecer quando você morrer? Bom, quando eu morrer, minha alma vai desencarnar, vai procurar uma reencarnação e vai procurar mais uma vez reencarnar de novo, se morrer ali. Morreu, reencarna de novo, e assim por diante. Meus amados irmãos, o que a Bíblia diz sobre a morte? O que Paulo vai começar a tratar aqui conosco é que o futuro não precisa passar por cogitação alguma, que o futuro já foi estabelecido por Deus, que o futuro não precisa ter opiniões de outras pessoas. Confira comigo, meu amado, o que Paulo escreve no versículo 15. Acompanhe. Ora, ainda os declaramos por palavra de quem? De quem? Do Senhor. Isso não é minha palavra, não é a palavra do pastor Mivaldeir, não é palavra ou opinião de uma igreja, não é opinião de um concílio eclesiástico, não é opinião de uma encíclica religiosa. Aqui nós temos é a palavra de Deus, é a revelação de Deus, é uma revelação divina. Quando nós pensamos no futuro, a primeira verdade que o apóstolo Paulo vai nos tratar, ele vai trazer ao nosso coração é que o Senhor Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Alfa, o Ômega, o Todo-Poderoso, Ele vai voltar. Ele vai voltar. Queridos, a história não caminha por um fracasso. A história não é como um caminhão sem freio, a ladeira abaixo. Nós não caminhamos por um acaso. Nós não caminhamos para um terrível fúnebre naquele momento ali da morte. A história caminha para uma consumação final, vitoriosa de Cristo e da sua igreja. E como será a volta de Jesus Cristo? Em primeiro lugar, a Bíblia diz que esta volta será visível. Diga comigo, a volta de Jesus Cristo será visível. Todo olho verá. Não importa se moramos no Brasil, não importa o fuso horário, não importa onde você mora, não importa em qual lugar você esteja, todo olho verá,
os olhos dos chineses, dos americanos, dos coreanos, lá dos asiáticos, dos americanos, dos latinos-americanos, dos europeus, todo olho verá. Em segundo lugar, a Bíblia diz que essa volta será audível. Diga comigo, a volta de Jesus será audível. Acompanhe comigo o versículo 16. Será ao som da trombeta de Deus. Vai ser o maior acontecimento da história. Vai ser a consumação de todas as coisas, e o sonido de Deus vai ecoar nas montanhas e valados, vai penetrar em todas as cidades, em todos os campos, vai atingir todos os ouvidos, em todos os lugares. A segunda vinda de Jesus será verificável e pública. Em terceiro lugar, a segunda vinda de Jesus será repentino. Diga comigo, a segunda vinda de Jesus será repentino. Jesus mesmo disse que vai ser como relâmpago, que risca do céu do oriente para o ocidente. E Paulo, ele diz que será como no momento, como no piscar de olhos. Será como num piscar de olhos, meu amado. Em quarto lugar, a Bíblia diz que essa volta será inesperada. Diga comigo, a volta de Jesus será inesperada. O apóstolo Paulo diz que será o som da trombeta de Deus. O Senhor disse que vai ser como um ladrão da noite. O ladrão, ele não chega e vai lá e manda um telegrama dizendo: olha, chego na sua casa em tal hora. Nesse dia não vai ser previsível. Não vai ser assim, olha, bom, é certo que o Senhor Jesus virá. Olha, semana que vem eu começo a me preparar. Semana que vem eu começo a andar mais com Deus. Semana que vem eu começo a vir nos cultos. Semana que vem eu começo a andar, a buscar mais a Deus, a ler mais a palavra de Deus. O que Jesus disse no sermão profético é que o dia será como nos dias de Noé. Diga comigo, será como nos dias de Noé. A Bíblia diz que nos dias de Noé, as pessoas casavam-se e davam-se em casamento. Compravam e vendiam. Eu lhes pergunto, existe algum mal nisso? Existe algum pecado nisso em comprar e vender? Existe algum pecado em casar e dar-se em casamento? Não há nenhum mal. Então o que Jesus quis dizer? Ele quis dizer, meu amado, olha para mim, que quando ele voltar, a sociedade estará tocando o seu barco. As pessoas estarão vivendo normalmente, comprando, vendendo, casando-se, dando-se em casamento. Agora preste atenção, aquilo que é legítimo em si mesmo, se levar você e distrair do ponto culminante da vida, de que você terá que comparecer diante de Deus para prestar conta da sua vida, então você estará em grande perigo. Porque o que afasta o homem de Deus não são apenas as coisas perigosas, não são apenas as coisas sujas, não são apenas as coisas imundas deste mundo. Uma coisa boa em si mesmo pode afastar o homem de Deus. Se o homem distrai toda a sua caminhada, apenas fazendo isso, apenas fazendo aquilo, colocando Deus em segundo plano, colocando Deus não em prioridade na sua vida. É por isso que quando Jesus voltar, será como nos dias de Noé. As pessoas estarão vivendo, mas não colocarão Jesus em primeiro lugar nas suas vidas.
Em quinto lugar, a Bíblia diz que essa volta será gloriosa. Diga comigo, a volta de Jesus será gloriosa. Queridos, quando Jesus veio, na sua primeira vinda, Ele veio de forma humilde, Ele nasceu de forma humilde, Ele nasceu de uma mulher humilde, Ele cresceu numa cidade humilde, Ele não tinha nem onde reclinar a sua cabeça, Ele entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. Mas quando Ele vier em sua glória, Ele virá cavalgando nas nuvens, Ele virá com grande poder e glória, Ele virá e todos os reinos da terra hão de se tornar do Senhor Jesus Cristo. E Ele reinará pelos séculos, pelos séculos, pelos séculos dos séculos. Louvado, exaltado seja o nome do nosso Senhor. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Glória a Deus. Em sexto lugar, mas a volta do Senhor Jesus será sobretudo inescapável. Diz em Apocalipse 6 que os grandes deste mundo, os reis, as pessoas que detêm toda a riqueza deste mundo, a fama, o sucesso, diz que quando Jesus voltar, eles vão ficar desesperados, eles vão querer se esconder nas cavernas, eles vão gritar para os montes: montes, cai sobre nós, livrai-nos da ira do Senhor, o Cordeiro de Deus. Entretanto, meu amado, não haverá caverna para poder se esconder. O homem da grande volta de Jesus Cristo, esta volta será gloriosa, inescapável. Inescapável. Naqueles dias, todos quanto transpassaram, o verão a sua glória. E diz a Bíblia que todo joelho vai se dobrar, e todos vão ter que declarar e confessar que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqueles que o negaram, aqueles que o rejeitaram, aqueles que estavam lá e cuspiram o seu rosto, aqueles que blasfemaram dele vão ter que se curvar e vão ter que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. A segunda verdade que o apóstolo Paulo vai tratar aqui neste texto traz esperança para o nosso coração. Versículo 16 diz que quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão. Haverá ressurreição. A morte não tem a última palavra. O túmulo, meu amado irmão, não é o último endereço. Não é o último endereço. Quando Jesus vier na sua glória, os mortos ouvirão e a sua voz. Eles ouvirão a sua voz e sairão do túmulo. Uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Como será então essa ressurreição? E o apóstolo Paulo vai usar uma expressão curiosíssima no versículo 13, 14 e 15. Acompanhe. Não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Diz que quando Jesus vir, trará na sua companhia os que dormem. O versículo 15 diz que nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Queridos, que figura de linguagem ele está usando aqui? A pergunta é: quem vai dormir? Ou é o que vai dormir? É o corpo ou a alma? Alguns pensam que quando a pessoa morre, a sua alma dorme junto com o
corpo ali. Será que é isso que o apóstolo Paulo está falando? A luz das Escrituras não pode ser a alma que dorme, é o corpo que dorme. Quando um crente no Senhor Jesus, ele morre, o que a Bíblia nos ensina é que morrer, deixar o corpo e habitar com o Senhor. O que a Bíblia ensina é que morrer é partir para estar com Cristo. O que é incomparavelmente melhor. O que Jesus disse para aquele ladrão que estava ali na cruz: em verdade te digo que hoje estarás comigo onde? No paraíso. Eu pergunto, para onde foi o Espírito do Senhor Jesus quando ele morreu? O Espírito de Jesus foi lá para a sepultura? Não, pois ele mesmo disse: Pai, às tuas mãos eu entrego o meu espírito. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então o espírito ou a alma não vão para a sepultura dormir, mas imediatamente, querido, preste atenção, imediatamente vão para a presença de Deus, para desfrutar das bem-aventuranças eternas. E o corpo? E por que dormem? Porque sono, meu amado irmão, fala de descanso. E quem dorme vai ter que o quê? Vai ter que acordar, não é? Quem dorme vai ter que acordar. Mas como vai ser essa ressurreição? Aliás, foi a pergunta que os coríntios fizeram ao apóstolo Paulo. Como vai ser a ressurreição? Em que corpo vem? E Paulo vai dizer que a ressurreição é como semeadura, preste atenção. Você semeia corpo corruptível e ressuscita corpo incorruptível. Diga comigo. Nós não, você semeia corpo corruptível e ressuscita corpo incorruptível. Incorruptível. Queridos, o nosso corpo é corruptível. Ele fica cansado, ele fica velho, ele fica doente, ele fica caquético, ele vai aparecendo os primeiros cabelos brancos, de estar cheio de cabelo branco. Querendo ou não, meu amado irmão, gostando ou não, o tempo vai esculpindo a nossa face. As rugas são indisfarçáveis. Mas esse corpo corruptível, quando se levantar da sepultura, não vai ter mais crise de olhar para o espelho, não vai ficar cansado, não vai ficar doente, não vai ter defeito físico algum, não vai ter qualquer aspecto de cansaço, de fadiga ou de doença. Será um corpo incorruptível. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo diz assim: semeia-se em desonra e ressuscita em glória. Diga comigo, semeia-se em desonra e ressuscita em glória. Semelhante ao corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando João estava lá na ilha de Patmos, ele tem uma linda visão. Ele tem uma maravilhosa visão de Jesus glorificado. Diz que os seus cabelos eram brancos como a lã, os seus olhos eram como chamas de fogo, os seus pés eram como bronze polido, as suas mãos sustentavam a igreja, a sua voz era como a voz de muitas águas, o seu rosto brilhava como o sol no fulgor. E Paulo ele diz assim: semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Maravilha, queridos. Jesus Cristo, quando ressuscitou, diz a Bíblia que ele não estava mais sujeito às leis naturais, às leis da natureza. Ele entrava numa sala, pastor, a porta poderia estar trancada, não precisava abri-la, ele atravessava a porta,
Ele saía de Judeia e aparecia lá na Galileia num piscar de olhos, sem precisar de percorrer distância. E diz a Bíblia que vamos ser lá no céu como anjo. Diz a Bíblia que Jesus foi assunto ao céu depois de ter ressuscitado fisicamente. Diz a Bíblia que do mesmo jeito que ele foi para o céu, ele voltará fisicamente. Agora preste atenção nisso. Paulo está escrevendo essa carta com um propósito. Qual o propósito? Consolar os crentes de Tessalônica. Eles estavam angustiados, eles estavam tristes, eles estavam sem esperança com respeito à vida por vir. E o argumento de Paulo é o seguinte: viver é uma bênção, a vida é um dom de Deus, e para nós vivemos em Cristo. Por outro lado, um cristão não tem que ter medo da morte, porque Jesus já matou a morte, já arrancou o aguilhão da morte, já triunfou sobre a morte. E agora nós podemos encarar a morte e perguntar para ela: onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. E dessa forma, aquele que morre em Cristo não tem nenhuma desvantagem aos que estão vivos. Não está em nenhuma desvantagem aos que estão vivos por duas razões. Em primeiro lugar, quando uma pessoa morre em Cristo, o que acontece? Imediatamente diz Hebreus que a sua alma é aperfeiçoada para entrar na glória. A alma não está lá no céu num momento de sono, num momento de sonoterapia. A alma está consciente, e está ali desfrutando das bem-aventuranças eternas. Não está na plena glorificação. Preste atenção, querido. Não está a alma que está lá no céu, não está em plena glorificação por um ponto. Que quando Deus nos criou, Ele nos criou em corpo e alma ou espírito. O que isso tem a dizer? Quando uma pessoa morre para o céu, mas o corpo ainda dela está onde? Lá na sepultura. Por isso que nós chamamos na teologia um período de intermediário, porque aguarda ainda a segunda vinda de Jesus Cristo para a ressurreição dos corpos, para estarmos plenos e completos, para desfrutar dessas bem-aventuranças eternas que Jesus preparou para nós. Portanto, quando o crente morre, ele não está em nenhuma desvantagem, porque já começa a desfrutar do céu primeiro. Quando Jesus voltar, também não tem desvantagem, porque o apóstolo Paulo diz: antes dos vivos serem transformados e arrebatados para encontrar com Jesus nos ares, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Talvez você pergunta: pastor, eu não estou entendendo o versículo 14, acompanhe. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante a Jesus, trará a sua companhia os que dormem. Dá a impressão aqui, a princípio, que ele estava lá no céu dormindo, que vão trazer quem está dormindo. É isso que Jesus está dizendo? É isso que Paulo está dizendo? Não. Olhe para mim, como você é conhecido quando você vai tirar a carteira da identidade. Com a sua alma, com o seu corpo, ou melhor, com o seu rosto. Nós somos conhecidos pelo nosso rosto, pelo nosso semblante, pelo nosso corpo. O que está acontecendo aqui? Paulo está dizendo é que quando Jesus voltar na sua glória, quem virá com ele? Todos os seus anjos, e vai ser o maior cortejo do universo. Os seus anjos, os que dormem.
mas a alma em glória com o Senhor também virá em glória com Jesus nas nuvens. Diz a Bíblia então que os mortos vão ressurgir, com corpo imortal, com corpo incorruptível, com corpo glorioso, com corpo poderoso, com corpo espiritual. E esse corpo glorificado sobe da sepultura, e esse espírito glorificado desce do céu nas alturas e se unem naquele momento. Então estaremos completos para estarmos para sempre com o Senhor. Que verdade bendita, que verdade maravilhosa, que verdade consoladora. A terceira verdade que Paulo vai tratar aqui, já estou terminando. O versículo 17, acompanhe comigo. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens. Olha para mim, querido. Quando eu era criança, olha para mim. Eu lembro direitinho, eu tive um sonho, pastor Lucas. Eu sonhei que eu era o Peter Pan, um desenho animado da minha época. Eu sonhava que eu voava e tinha liberdade para voar onde eu queria. Como um pássaro tem liberdade para voar. Queridos, um dia nós voaremos, um dia seremos arrancados desse mundo, um dia seremos atraídos irresistivelmente para encontrar com Jesus nos ares. Que dia bendito, que dia maravilhoso, quando Deus vai enxugar dos olhos todas as lágrimas, quando não vai existir mais morte, quando não vai existir mais dor, quando não vai mais existir ateus, quando não vai existir mais separação, quando não vai existir mais pecado, quando não vai existir mais condenação, quando estaremos para sempre com o Senhor da glória. E Paulo ele vai concluir dizendo assim no versículo 17: assim estaremos para sempre com o Senhor. Diga comigo forte: assim estaremos para sempre com o Senhor. Ele está falando dessa reunião que a Bíblia chama de bodas do Cordeiro, dessa grande festa, deste casamento do Filho de Deus com a igreja, a sua noiva, a noiva de Cristo. Esta festa terá a melhor música do mundo, porque diz em Apocalipse 5, os anjos, os querubins, os serafins, a igreja, o universo inteiro, todo ser que existe no universo. E naquele momento vai prorromper nessa música arrebatadora, como num coral, ao que está centrado no trono e ao Cordeiro, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Ah, queridos, as iguarias serão as melhores, as companhias serão as melhores. Esta festa nunca vai acabar, porque a nós habitaremos e viveremos com Ele para sempre, para sempre. Ah, meus amados, poderíamos dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aguardamos o Rei. Fique em pé neste momento. Aguardamos o Rei. Equipe de louvor, fique à vontade. Aguardamos o noivo, aguardamos o Salvador, aguardamos o Rei da glória, aguardamos o amado da nossa alma.
E ele termina, versículo 18: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. No mundo de desespero, de desesperança, de desilusão, de medo, de angústia, de frustração, de pavor, nós temos uma viva esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos neste momento. Ninguém andando, ninguém se movimentando neste momento. Se você entrou aqui hoje e ainda não tinha essa esperança, você pode ter essa esperança hoje. Você pode ter essa esperança hoje. O Rei da Glória está aqui. O Senhor dos Senhores está aqui. Hoje é dia da graça. Hoje é dia de oportunidade. Hoje o Rei convida você que está cansado e sobrecarregado: venha a mim e eu aliviarei. Você encontrará descanso para sua alma. É hoje, é hoje. É hoje, louvado, exaltado é o nome do Senhor. Glória seja dada ao Senhor. Olha, o Espírito Santo de Deus está dizendo: ó, não precisa temer. Olha, não precisa temer. Ele está contigo. Ele estará contigo até a consumação de todos os séculos. Ele é santo. Ele é maravilhoso. Começa a glorificar. Você pode glorificar os Reis dos Reis. Eu nada temerei, em ti eu irei. Eu sei que vivo está. Ele voltará para buscar a tua igreja. E para sempre reinaremos com Ele, para sempre. Olha quem Ele está falando. Olha, sinta o Espírito Santo de Deus tocando na sua vida nesse momento. Oh, louvado seja o Senhor. Minha salvação, te me renderei. Ao teu lado estou. Não precisa temer nenhum mal. Não precisa temer nenhum mal. Não tema. Olha o Espírito Santo de Deus passando aí, colhendo as suas lágrimas. Ele está dizendo: não tema, não tema, não tema. Eu estarei contigo. Eu estou tocando, eu estou curando, eu estou salvando, eu estou indo de encontro aos teus familiares. Enquanto você ore, ore neste momento. Dia voltará. Olha o Espírito Santo.
Ele está aí tocando na sua vida, meu amado. Enquanto você ora, Ele está curando. Enquanto você ora, Ele está tocando em seus vizinhos. Enquanto você ora, Ele está salvando. Ele está libertando. Enquanto você ora, Ele está enchendo a sua vida. E o sal derramando óleo do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Você pode declarar, você pode chamá-lo. Maranata, olha, vem o Senhor Jesus. Você pode atraí-lo, você pode declarar: vem, Jesus, ansiamos por ti. Vem, Jesus, vem, Jesus, vem, Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, ó Pai, querendo dizer que nós estamos almejando a Tua volta. Assim, ó Pai, como a corça anseia pelas águas, nós precisamos de Ti, nós necessitamos da Tua volta para poder encontrar contigo. E nós queremos lhe pedir para que o Senhor não demore em vir voltar à Tua igreja. Nós estamos aqui, ó Pai, te esperando, ouvindo, esperando aquilo que o Senhor prometeu, para um dia nós podemos encontrar com o Senhor, aquele que morreu por nós e que nos salvou, ó Pai. Nós te amamos e que nós estamos aqui dispostos a te abraçar, a te agradecer por todo o amor que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Então volte, ó Pai, e busque a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. E nós queremos saber, tem algum visitante hoje pela primeira vez? Não tem, mas nós temos aqui os irmãos da igreja e nós vamos fazer os convites semanais também. Nós temos nessa semana, na terça-feira, irmã Marli, na segunda não vai ter, né? Feriado de carnaval, os irmãos estarão de folga amanhã. Nessa terça-feira, às 19h30, nós temos o estudo bíblico. Meus irmãos, é muito importante a presença no estudo bíblico. Nós estamos finalizando a carta aos Efésios e nós iremos trabalhar sobre a armadura de Deus. Então venha, não deixe de participar. Nós estamos estudando versículo por versículo desse livro e tem sido uma bênção. Então que você possa vir na terça-feira às 19h30. Na quarta-feira pela manhã, às 7h da nós temos a Manhã com Deus. Ela é das 7 às 8 da manhã. Você então que vai trabalhar, que dê tempo de passar por aqui, passe antes para você começar o seu dia, orando e buscando ao Senhor. Na quinta-feira, às 19h30 também, nós temos o culto de libertação. Ele é um culto onde nós cantamos, nós louvamos e também nós temos a ministração da palavra do Senhor. É muito importante nós participarmos, nós nos envolvermos nos cultos semanais também. Na sexta-feira, às 16h, nós temos a tarde da bênção. Então, todos aqueles irmãos que têm disponibilidade na sexta-feira, que você possa vir e participar na tarde da bênção, que eu tenho certeza que será uma bênção para a sua vida. Neste sábado próximo, nós não temos ali no slide ainda, mas nesse sábado próximo, dia 9, às 19h30, nós vamos ter o culto da juventude.
É o culto de jovens e adolescentes da nossa igreja. E você que quiser participar também, os membros da igreja são todos convidados. Os jovens, adolescentes, seus amigos não vieram hoje, que você possa reforçar o convite para que eles possam participar também. No dia 16 do mês que vem, sem ser no sábado próximo agora, no outro sábado, nós teremos aqui na igreja, está com a arte aí, Gladys? Do Festival de Sorvete. Dia 16/3, nós teremos aqui na nossa igreja o Festival de Sorvete e Açaí. Nós iremos começar às 16 horas e o valor é R$15. Crianças abaixo de 10 anos pagam R$10 somente e podem tomar à vontade. Você vai poder tomar o quanto que você aguentar. E o que é interessante, algumas pessoas estão perguntando: pastor, vai ter compartimentos? Vai. O açaí vai ter acompanhamentos, vai ter leite condensado, vai ter leite em pó. O sorvete vai ter cobertura. Então venha, participe. Vamos abraçar essa causa, porque você vai estar ajudando também. Você vai estar se refrescando nesse calor. Nós vamos ter uma programação aqui específica acontecendo. Vai ser lá no terraço. E você também vai estar ajudando os jovens adolescentes, porque o objetivo é nos prepararmos para o acampamento. Toda arrecadação vai ser para o acampamento. Então, se aqui na igreja hoje tiver 80 pessoas, se cada um comprar o seu convite e de mais uma pessoa, vender de mais uma pessoa, nós vamos ter aqui 160. Se tivermos 80 hoje. Então, basta cada um se envolver nessa causa. E aqueles irmãos também que quiserem abençoar de alguma forma, nós estamos recebendo, graças a Deus. Hoje nós já recebemos, nós já ganhamos uma bênção, ganhamos já equivalente a mais de uma caixa de um pote de 10 litros de sorvete, que já foi uma doação. E você que Deus tocar no coração para você doar também, nós estamos recebendo. Após o culto estará sendo vendido. A Aline e a Sabrina estarão ali com os convites. Você que queira já adquirir o seu convite, você possa pegar com elas e pagá-las. E se você não está com dinheiro hoje, mas você fala assim: eu quero levar o meu convite para mais 3 pessoas que eu vou vender. Você pode pegar com elas, que elas vão anotar o seu nome e depois você passe para nós o dinheiro. É importante adquirir o convite com antecedência para nós nos programarmos melhor, sabendo para quantas pessoas estarão aqui. Nós temos a arte também que foi colocar, eu mandei para o Gladys ali. No mês de abril, eu já quero também convocar a igreja para orar. Nós teremos o acampamento da juventude. No mês que vem, será dos dias 18 ao 21, e o tema será resgate. Os jovens já estão entregando as suas inscrições e as vagas são limitadas. Esse ano nós teremos a participação também da 9ª igreja conosco. Então não deixe para fazer a sua inscrição mais para frente, porque pode ser que as inscrições vão se encerrar. Então, quanto antes você fazer, mais cedo você vai adquirir a sua inscrição. E eu queria pedir também para que a igreja possa estar orando por essas programações da juventude, para que o Senhor Deus possa estar na direção de todas elas. Porque sempre o objetivo será aproximar os nossos jovens e os adolescentes na presença do nosso Deus. Amém? Eu queria convidá-los para que vocês possam ficar de pé, justificando novamente também a ausência dos pastores Mivaldeir e pastor Mivalni. Eles estão em viagem, juntamente com outros irmãos também da nossa igreja que estão viajando. A nossa irmã Eunice pediu para justificar, ela está cozinhando no acampamento da 13ª igreja. O presbítero Benedito está pregando na congregação hoje. E nós temos vários outros irmãos também, para que nós possamos orar nessa noite por eles. Eu queria convidar a igreja para que possa dar as mãos, para que possam unir as alas também. E mais uma forma de você abençoar a juventude. Eu estou vendo ali, os meninos estão vendendo o chuque também. O chuque no valor de R$1. Está todo mundo falando que está quente? Então você vai poder ir para casa refrescado. Chuque no valor de R$1 somente, você vai estar ajudando também nas nossas programações. Então vamos juntar nossas mãos nas alas para que nós possamos orar a Deus, para que Ele possa nos abençoar, para que nós tenhamos uma semana abençoada na presença do nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui
gratos por tudo que o Senhor fez na nossa vida nessa noite, e queremos lhe pedir, ó Pai, que o Senhor possa nos abençoar para que tenhamos uma semana abençoada, para que em cada programação que nós tenhamos aqui na igreja, que o Senhor esteja à frente e que possa louvar e exaltar o Teu nome. Agora nós queremos lhe pedir para que o Senhor possa guardar e proteger cada irmão que está aqui hoje, ao retornar para a sua casa, que o Senhor possa guardar, para que todos tenhamos uma noite de descanso na Tua presença. Aqueles irmãos que estão em viagem, que eles possam ter um momento de lazer maravilhoso, e que o Senhor possa guardá-los também ao retornar para casa, ó Pai. Aqueles irmãos enfermos, que o Senhor possa estar indo de encontro com eles e curando, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor é o Deus que tudo pode, o Deus que tudo vê, e nós acreditamos que o Senhor estará ouvindo a nossa oração, e também nós temos a fé que o Senhor estará conosco a cada segundo dessa semana. Que o Senhor possa abençoar o Teu povo, para que todos nós tenhamos uma semana livre de acidentes, livre das pessoas más, e que nós tenhamos uma semana abençoada, cheia da Tua presença, ó Pai. Que todos nós possamos ter prazer em estar na nossa casa com nossos familiares também, e que a Tua vontade possa realizar em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Que a graça de Jesus, que o amor de Deus Pai, que a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, e que todos tenham um resto de noite e uma semana abençoada na presença do Senhor. Amém? Cumprimente então 2 ou 3 e vá em paz na presença do Senhor. Quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os teus planos não consigo compreender, mas prefiro confiar